Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu analisei os últimos 41 editais da área de controle, ou seja, apresento a vocês o guia definitivo da área de controle baseado em dados, sem achismos. Tudo que eu trouxe aqui para vocês será com base nos editais dos últimos concursos de tribunais de contas e controladorias gerais e nas questões de provas realizadas no período dos últimos 10 anos. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo exatamente como proceder na sua preparação para a área de controle. Bom, nos últimos 10 anos foram simplesmente 41 editais da área de controle, dentre tribunais de contas da União, dos estados, dos municípios, controladorias gerais da União, dos estados, do município, e essas foram as principais bancas a realizar concursos da área de controle: Sebrasp, FGV, FCC e VUNESP. É importante a gente mencionar que, embora a FGV tenha realizado diversos concursos nos últimos 2 anos na área de controle, a Sebrasp continua sendo a banca com maior número de concursos realizados no período dos últimos 10 anos. E importante a gente trazer para o cenário de discussão também 2 concursos super importantes a serem realizados, muito possivelmente no segundo semestre de 2024 no estado de São Paulo, que é a CGM São Paulo e a CGE São Paulo. A CGM São Paulo já tem banca definida, será a FCC a realizar, e a CGE São Paulo aguarda a aprovação do projeto para que dê, então, encaminhamento às demais etapas do concurso. É importante a gente mencionar que a VUNESP é uma importante banca no estado de São Paulo. Realizou em 2023 o concurso TCM São Paulo, em 2017 o TCE São Paulo, e realiza diversos concursos municipais para o cargo de auditor de controle interno. Portanto, é uma banca muito forte na área de controle no estado de São Paulo. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual banca você imagina que vai realizar o concurso da CGE São Paulo, esse concurso tão aguardado, com grande número de vagas, são mais de 200 vagas imediatas esperadas para esse concurso, com uma remuneração inicial de mais de 18 mil. Então, vejam, a área de controle realmente é uma área muito próspera, tanto em termos de vagas, de número de concursos, como em termos de remuneração, né? 41 concursos realizados no período dos últimos 10 anos e temos previsão ainda de realização de mais 17 concursos que eu vou apresentar para vocês no final deste vídeo, sendo 2 deles já com inscrições, período de inscrições abertos. Tá? Então, o Sebrasp realizou nesses últimos 10 anos cerca de 18 concursos, inclusive o TCE Paraná está a ser realizado, né, em agosto, 10 e 11 de agosto, serão realizadas as provas do TCE Paraná. Então, essas são as principais bancas. A partir de agora, nós vamos analisar como essas bancas, em especial o Sebrasp, FGV e FCC, realizam as suas provas da área de controle, em termos de questões, em termos de matérias cobradas, em termos de formatos de prova, para que vocês tenham uma análise muito clara, baseada nos dados desses últimos 41 editais, desses últimos 41 concursos, do que vocês podem esperar dos concursos vindouros da área de controle, para que vocês tenham já uma preparação bastante acertada e consigam realmente chegar na hora da prova sem grandes surpresas, chegar na hora da publicação do edital sem grandes surpresas, porque vocês já terão feito uma preparação muito consistente e muito consciente da prática da área de controle, tá? As disciplinas mais cobradas da Sebrasp nos últimos 10 anos para a área de controle. Nós temos aí em destaque aquelas matérias que estão presentes em 100% dos editais, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Direito administrativo, mais licitações e contratos, AFO, língua portuguesa, direito constitucional, auditoria governamental e controle interno e externo estão em 100% dos editais da área de controle. Portanto, são aquelas disciplinas que necessariamente devem estar presentes no planejamento de estudos de vocês já de cara, tá? Outra coisa que é muito importante a gente observar nesse quadro é com relação às matérias mais relevantes da área de controle nas provas da Sebrasp. Nós vimos que a Sebrasp é a principal banca a realizar concursos da área de controle, embora a FGV tenha ganhado bastante proeminência aí nos últimos 2 anos, mas a Sebrasp continua a realizar muitos concursos da área de controle. E para ela, o conteúdo de direito administrativo e licitações e contratos é disparadamente
o conteúdo mais importante das provas de controle. Representa 18% do total de questões das questões de provas realizadas nos últimos 10 anos. Na sequência, como era de se esperar, a AFO mais direito financeiro, porque algumas matérias trazem ali também o direito financeiro, mas nada mais é do que um conteúdo de AFO também, um AFO ampliado, né, podemos dizer assim. E em terceiro lugar, a matéria de língua portuguesa. Tá? Outras matérias extremamente importantes, administração geral e pública, direito constitucional e contabilidade pública. Então, nós temos nessa análise aquelas matérias que estão presentes em 100% dos editais e aquelas matérias que têm um número maior de questões na prova. Esse é o quadro para a Sebrasp. É importante vocês analisarem a importância da matéria de estatística, que se destaca dentre as matérias do cálculo, tá? Então, a gente vê ali embaixo, bem lá embaixo mesmo, a matemática financeira e o raciocínio lógico, a matemática financeira ainda com um número de questões muito maior do que o raciocínio lógico, mas a estatística tem uma importância muito grande nas questões de provas Sebrasp. Nós vamos analisar mais à frente o mesmo quadro para FGV e FCC e a gente vai ver essa diferença que há na cobrança de estatística para Sebrasp e para FGV e para FCC. Tá? Temos ali a língua inglesa, que tem uma importância relativamente alta, muito maior, inclusive, do que raciocínio lógico. Então, fica atento, porque é uma disciplina cobrada na área de controle e nas provas da Sebrasp, normalmente cobrada, tá? Com relação às questões da FGV, temos ali uma distinção com relação à matéria que encabeça em termos de número de questões. Língua portuguesa é a matéria com maior número de questões, com 22%, representando 22% de todas as questões da área de controle nos últimos 10 anos. Na sequência, temos também o direito administrativo mais licitações e contratos. Então, vejam a importância do direito administrativo mais licitações e contratos. É importante que a gente mencione, a gente vai abrir esse conteúdo um pouco mais à frente, que o direito administrativo traz dentro dele diversos conteúdos importantes para a área de controle, que pode vir apartado ou não, como, por exemplo, o controle da administração pública, a própria lei de licitações e contratos e diversas outras normas importantes, como a lei de acesso à informação, a lei de probidade administrativa, a lei do processo administrativo, que são extremamente importantes para a área de controle e que, em geral, está presente nos editais no conteúdo do direito administrativo, por isso essa matéria se destaca tanto. Inclusive, é importante a gente alertar da importância dessa matéria para as discursivas, tá? Que falaremos também mais à frente a respeito da presença das discursivas nas provas da área de controle. Em terceiro lugar, a disciplina de AFO e Direito Financeiro, representando 12,7% de todas as questões da FGV para a área de controle nos últimos 10 anos. Na sequência, Administração Geral e Pública, Contabilidade Pública e Direito Constitucional. Embora as matérias de auditoria governamental e controle interno e externo elas estejam presentes em 100% dos editais da área de controle, em termos de número de questões, elas são menores, como vocês podem notar, tá? Com relação à estatística, veja, estatística também tem uma participação um pouco maior na FGV e matemática financeira vem na sequência, raciocínio lógico é a matéria com menor peso, né? Veja, ela representa ali 1,3% do total das questões da área de controle dos últimos 10 anos. Né? Eu sei que muitos de vocês têm um certo desconforto no estudo dessas matérias do cálculo, estatística, matemática financeira e raciocínio lógico, e por vezes deixam de fazer alguns concursos pela presença dessas matérias, mas vejam que é uma matéria que na área de controle não tem uma relevância tão alta. Então, a gente realmente existe a presença dessas matérias em alguns editais. Por vezes vem só estatística, vem matemática financeira, por vezes vem as 3 matérias juntas, mas em geral com um número de questões muito baixo comparado às demais matérias, então elas não chegam a ter um peso muito grande, não são matérias decisivas na sua aprovação para o concurso da área, a menos que haja uma exigência de mínimo em cada uma das matérias, tá? Para a FCC, Lívia, qual que é a diferença? Vejam que as matérias de AFO, Direito Administrativo, Licitações e Contratos e Língua Portuguesa continuam encabeçando essa lista de matérias. A AFO ganha uma relevância ainda maior na FCC, representa 20% das questões
realizadas na área de controle pela FCC. Na sequência, temos o direito administrativo, mais licitações e contratos, e depois a língua portuguesa. Vejam, o direito constitucional aparece um pouco mais abaixo. E, novamente, controle interno e externo e auditoria governamental, embora estejam presentes em todos os editais da área, tem um número de questões menor. E, novamente, as matérias de estatística, raciocínio lógico e matemática financeira, vejam que para a banca FCC ainda tem uma relevância ainda menor, né? Então, por exemplo, qual é o próximo concurso muito aguardado da área de controle que já sabemos que será a FCC que irá realizar? CGM São Paulo. Então, a Controladoria Geral do Município de São Paulo será realizada pela banca FCC e nós já temos aí uma certa previsão do que podemos esperar com relação a essas matérias do cálculo, estatística, raciocínio lógico e matemática financeira, que embora elas possam estar presentes no edital, elas estarão com um número de questões muito reduzido, tá? AFO, Direito Administrativo e Língua Portuguesa se sobressaem como as matérias mais importantes. Então, vejam, esses 3 quadros mostram pra gente. E aqui eu faço essas primeiras conclusões a partir desses três quadros que nós vimos, das 3 matérias mais importantes da área de controle, disparadamente, tá? Então, destacadamente, nós temos 3 matérias mais relevantes na área de controle e elas não só são relevantes pelo número de questões, como também são relevantes por estarem presentes em 100% dos editais. Então, se você tem 3 matérias a estudar em primeiríssimo lugar, seriam as matérias de direito administrativo, junto com o conteúdo de licitações e contratos, administração financeira e orçamentária e também o direito financeiro e a língua portuguesa. Então, necessariamente, vocês precisam dominar os conteúdos dessas 3 matérias. E por que isso é tão importante, Lívia? Porque além de serem matérias extremamente relevantes nas provas objetivas, por sempre estarem presentes com um quantitativo de questões muito grande, muito expressivo, são matérias que muito seguramente são fonte das questões discursivas. Nós vimos aqui em outros vídeos do canal com provas de discursivas recentes da área de controle, como Controladoria Geral da União, como o próprio CGM, a antiga prova da CGM, nós vimos como as provas discursivas, inclusive para as mais diversas áreas do órgão, tiveram como foco os conteúdos de direito administrativo, licitações e contratos e administração financeira e orçamentária. Mais à frente aqui no vídeo eu vou abrir para vocês essas matérias do direito administrativo e da administração financeira e orçamentária para mostrar para vocês quais são exatamente aqueles conteúdos mais relevantes de cada uma das matérias, e isso vai ficar muito claro para vocês por que essas matérias são tão importantes, tanto em termos de objetivas quanto em termos de discursivas. Então, em primeiríssimo lugar, essas 3 matérias vocês precisam estudar o quanto antes, se você está iniciando ou se você está reforçando, revisando a sua preparação para a área de controle. Outras disciplinas muito importantes: administração geral e pública, direito constitucional e contabilidade pública. E elas são importantes tanto em número de questões, quanto em extensão e complexidade. Embora nem todas as 3 estejam presentes na totalidade dos editais, apenas o direito constitucional, são matérias que em geral estão presentes, tá? E quando estão presentes com um número muito elevado de questões. São matérias densas, são matérias extensas e que você precisa também estudar o quanto antes, se seu foco é a área de controle. Outro ponto extremamente importante, que eu acho que dá um alívio no coração de vocês, é com relação à tríade do cálculo, né? A chamada estatística, o raciocínio lógico e a matemática financeira, porque são matérias que, embora possam estar presentes as 3 ou 1 ou 2 delas nos editais da área de controle, elas têm uma relevância menor nos editais da área de controle. Estatística se sobressai, é a matéria mais importante, muitas vezes destacadamente dentre as 3 é a que tem o maior número de questões. Na sequência temos a matéria de matemática financeira e, por fim, raciocínio lógico. E isso faz muito sentido, tá, gente? Tudo isso, toda essa análise que foi feita aqui com base na análise de dados desses 41 editais da área de controle, deixa uma coisa muito clara para a gente, e isso vocês vão perceber mais ainda quando eu abrir para vocês o conteúdo de direito administrativo e de administração financeira e orçamentária, que é o conteúdo programático, e isso eu já falei diversas vezes, em diversas oportunidades. O conteúdo programático de um edital, ele não é aleatório, ele não está ali por acaso.
ele é exatamente o que nós precisamos, nós, auditores de controle interno, auditores de controle externo, precisamos no nosso dia a dia de trabalho. Todos os dias do meu trabalho, eu lido com situações como essa, do direito administrativo, da administração financeira e orçamentária, da estatística, tá? E como veremos mais adiante, da análise de dados. Então, nada, tá? Nada do que está no seu edital está de forma aleatória. E vocês sabendo exatamente onde é que está o grosso das questões, o grosso da cobrança, você consegue direcionar a sua preparação de forma muito mais assertiva para aquilo que de fato importa. Tá? Então, nada do que está ali é aleatório. Nunca se questione sobre estar aquilo ou aquele assunto ou aquele outro assunto no seu conteúdo programático. Nunca se queixe, tá? Porque aquilo ali será o seu dia a dia de trabalho, inclusive a análise de dados, que é uma matéria que geralmente causa muito espanto. É uma matéria que tem ganhado muita relevância no nosso dia a dia de trabalho e vocês verão qual que é a participação dessa matéria nos editais da área de controle mais à frente, tá? TI discursiva, que é exatamente esse ponto, tá? 2 pontos extremamente relevantes da área de controle que sempre geram questionamentos. A matéria de TI, daí a gente chama de análise de dados, análise de tecnologia da informação, análise de informações, fluência em dados, informática, como queira dar o nome, tá? Mas é uma matéria extremamente importante na área de controle. Qual que é o percentual disso? Nós vamos ver, tá? Mas temos 3 situações possíveis da presença ou não dessas matérias em concursos da área de controle. Nós temos aquelas situações em que a matéria existe, mas existe para o cargo específico de TI, é quando o órgão, seja ele o Tribunal de Contas ou a Controladoria, traz um cargo específico de TI e daí essa matéria de tecnologia da informação veio especificamente e isoladamente para esse cargo específico. Temos aquela situação em que a matéria não está presente no edital, isso é a situação que menos se apresenta, tá? Em que ela não está de maneira nenhuma no edital, e temos ainda aquela situação em que ela está presente para todos os cargos, independente da área de especialidade, da área de formação. Ela está presente muitas vezes, inclusive, nos conhecimentos gerais, tá? Então, vamos ver aí essa situação do Sebrasp. Temos algumas provas que trouxeram para o cargo específico de TI e temos provas que trouxeram para todos os cargos do edital, tá? Discursivas presentes na quase totalidade dos editais. Então, discursiva é uma etapa praticamente inerente às provas da área de controle. Por que, Lívia? A discursiva ela é tão importante? Muitas vezes na forma de peça técnica, de discursiva, de questão, porque o auditor, ele precisa necessariamente produzir muitas peças. E quando eu falo produzir peças, ele precisa produzir documentos, relatórios, pareceres, notas técnicas. Então, ele precisa, além da capacidade compreensiva, interpretativa de diversos textos, diversos processos, ele precisa escrever e dar a opinião dele a respeito daquela situação que ele está analisando. Então, necessariamente, ele precisa ter uma boa capacidade de escrita, porque aquele texto vai para julgamento das autoridades superiores. Aquele texto, muitas vezes, no caso de um processo administrativo disciplinar, um processo administrativo sancionador na área da correição, muitas vezes trabalha na responsabilização e na demissão, muitas vezes, de servidores, muitas vezes de responsabilização de empresas privadas que contrataram com a administração pública. Então, eles precisam ter muita bagagem e muito argumento para defender a posição dele com base nas provas que foram levantadas no processo. Então, ele precisa, naturalmente, saber escrever muito bem, saber colocar suas ideias, os seus pontos, os seus argumentos. Por isso, a discursiva é tão importante e está presente na quase totalidade, como veremos, dos editais, dos últimos editais da área de controle. Foram 41 editais, não estamos falando de 2, 3 editais analisados, estamos falando de 41 editais nos últimos 10 anos. Então, é uma amostra bastante significativa daquilo que a gente pode esperar nos concursos vindouros, que são vários, inclusive, né? Então, essa é a realidade das provas do Sebrasp. FGV também muito parecido, aqui a gente já tem uma situação mais de, existe o cargo específico, existe a matéria de TI para os cargos específicos de TI, então são
São mais situações como essa do que situações em que há TI para os cargos de todas as áreas de formação. Mas, novamente, é uma matéria que tem uma relevância muito grande no nosso dia a dia de trabalho. Tá? Nós, auditores de todas as áreas, seja da área de auditoria, da área de correção, da área de ouvidoria, da área de transparência, prevenção à corrupção, nós diariamente trabalhamos com ferramentas da tecnologia da informação, o Power BI, a inteligência artificial e diversos outros instrumentos da tecnologia da informação que acabam subsidiando as nossas análises, as análises dos dados. Trabalhamos com diversos bancos de dados, muitos dados de diversas fontes, e precisamos, obviamente, de ter essas ferramentas para auxiliar o nosso trabalho, para auxiliar os nossos relatórios de auditoria, inclusive quando não fazemos o uso propriamente dito das ferramentas de tecnologia da informação, estarmos aptos a demandar da área específica de TI aquelas soluções que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Tá? Então, ainda que nós não utilizemos essas ferramentas, nós mesmos pôr a mão ali na ferramenta, nós precisamos saber como demandar a área específica de tecnologia da informação para que eles pensem e desenhem ferramentas ou sistemas para que a gente consiga utilizar e dar vazão aos nossos processos, aos nossos trabalhos. Tá? Então, é uma matéria extremamente relevante. No caso das provas da FGV, basicamente foram para os cargos específicos de TI, mas houve casos ali também de provas em que exigiu a matéria, ainda que para todos os cargos, ainda que não para a formação específica de TI, tá? Novamente, a discursiva presente em grande parte dos concursos, né? Tivemos ali CGE Paraíba, que foi uma prova super recente, que não teve a etapa discursiva, e CGM Rio de Janeiro também não teve a etapa discursiva. Com relação à FCC, basicamente todas as provas da FCC tiveram a etapa discursiva, tá? E a área de TI, basicamente também para todos os cargos, todas as formações, esteve presente, seja como uma matéria com conteúdo de informática, análise de dados, tecnologia da informação ou análise de informações, tá? Agora, analisando em termos percentuais a presença dessas matérias e da etapa discursiva nas provas desses últimos 41, chegamos à conclusão que 39% das provas de controle tiveram esse conteúdo para todos os cargos de formações. 16 provas, 16 editais dos 41 tiveram esses conteúdos para qualquer e toda a área de formação, para todos os cargos do edital. Ainda é um percentual baixo? Ainda é um percentual baixo. Por quê? Porque temos muitos tribunais de contas que acabam exigindo formações específicas e tem naturalmente o cargo de TI, esse conteúdo acaba sendo cobrado isoladamente para esse cargo. Mas a tendência é que, ainda que de forma nocional, esse conteúdo venha nos conhecimentos básicos para todos os cargos, tá, gente? É uma tendência. Obviamente, Lívia, em que momento eu vou acrescentar essa matéria no meu ciclo de estudos? Eu vou já falar para vocês, tá? Mas sim, é uma tendência, ainda que venha conceitos básicos na parte dos conhecimentos básicos, mas é uma matéria importante e que ganha relevância não só nas questões objetivas, como também na questão discursiva, como foi o caso da própria prova do Tribunal de Contas da União, que trouxe uma questão discursiva a respeito de análise de dados, tá? Então, é uma tendência. Como que a gente vai incluir isso no seu estudo, como que você vai incluir isso no seu estudo, depende muito do seu contexto, de como que você tá nas demais matérias que eu vou apresentar aqui no ciclo de estudos logo adiante, tá? Com relação à discursiva, gente, 88% das provas analisadas, dos editais analisados, tiveram a etapa discursiva. Como eu falei, faz parte da nossa atividade o discurso, né? Seja o discurso falado
muito mais o discurso escrito, né? A escrita é muito relevante no na nossa função, na nossa atribuição. Nós trabalhamos basicamente opinando, gerando pareceres, gerando relatórios, dando a nossa opinião a respeito de um fato, a respeito de um achado de auditoria. Então, precisamos saber escrever e obviamente, que a melhor forma de selecionar candidatos que saibam escrever é colocando a etapa de discursiva no processo eliminatório e classificatório do concurso, tá? Então, 88% das provas tiveram a etapa discursiva. Com relação às questões as provas realizadas pela VUNESP, né? O TCM São Paulo em 2023 teve prova discursiva, mais a informática apenas para formação específica, e o TCE São Paulo em 2017, realizado pela mesma banca, não teve a discursiva, mas teve informática para todos os cargos. Então, vejam, são dois conteúdos, tanto a TI quanto a discursiva, que são pontos importantes que geram, muitas vezes, desconforto em muitos candidatos. As questões discursivas, elas têm eliminado muitas pessoas, vídeo que aconteceu no último concurso da Câmara dos Deputados, em que as pessoas chegaram a passar na parte objetiva, mas foram eliminados pela discursiva, né? Não tiveram, chegaram até a parte de correção da discursiva, mas foram eliminados por conta das suas discursivas. E, gente, isso é um ponto relevante, só abrindo um parênteses aqui para vocês, diante da relevância da discursiva nas provas da área de controle, é que isso influencia na forma como você estuda para a área de controle, tá? Isso é um parênteses aqui que eu faço, mas que eu tenho dito e sei da relevância, por exemplo, da leitura no processo do desenvolvimento da capacidade de escrita. Tá? Eu sei que muitos de vocês acabam, né, se apegando e muitas vezes pela comodidade ao estudo por meio da videoaula. Lívia, você é contra a videoaula? De maneira nenhuma, tá? Inclusive, eu acredito que um candidato que ele começa a se preparar do zero, sem nenhum conhecimento, por exemplo, em alguma matéria, o melhor caminho inicial é pela videoaula, tá? Para que ele adentre no mundo daquela matéria, o professor ali falando, dando algumas contextualizações, facilita muito o entendimento da matéria para o aluno. Mas, de maneira nenhuma, tá? Isso deve inviabilizar o aluno de partir para a leitura. Seja a leitura do próprio material, leitura das normas, leitura de livros, leitura de artigos. Se ele quer chegar no ponto de ser um aluno avançado, ele precisa necessariamente praticar a leitura. Por quê? Porque na hora da prova, além de você ter que colocar no papel, ali nas discursivas, toda a sua bagagem a respeito de um determinado tema, você vai se deparar com questões que são questões complexas, questões longas. Muitas vezes são questões, principalmente em questões da prova FGV, e FCC se assemelha bastante a isso, questões com enunciados longos, com alternativas longas, e o candidato que ele não está na prática da leitura, ele tem muita dificuldade. Muitas vezes a prova vence ele pelo cansaço. Ele se depara com questões, com textos muito longos e ele simplesmente se desespera, ele se cansa, ele não consegue chegar até o fim, ele não consegue fazer uma leitura ágil. E a melhor forma de você se preparar para isso é lendo durante a sua preparação. Isso vai facilitar os dois pontos. Isso vai facilitar para que você tenha uma leitura ágil das questões, para que você tenha uma boa capacidade interpretativa das questões objetivas, como que você tenha uma boa bagagem, uma boa fundamentação teórica para colocar no papel na hora da discursiva. A discursiva vai fluir muito mais facilmente se você tem a prática da leitura, se você desenvolve a prática da leitura durante a sua preparação, tá? Foi um parênteses longo, podemos falar sobre isso, devemos falar sobre isso em um outro vídeo, porque é um ponto extremamente relevante. Estamos formando auditores, né? Vocês serão futuros auditores, vocês precisam encarar esse concurso com a complexidade, com o nível que ele exige, né? Vocês serão, daqui a pouco, auditores de controle interno, auditores de controle externo, seja de nível federal, estadual ou municipal, e vocês desempenham um papel muito importante, né? E precisam, obviamente, ter essa capacidade muito bem desenvolvida. Então, aqui ao longo dos vídeos, e é algo que eu trabalho muito fortemente com os meus alunos, essa capacidade da interpretação, da leitura e da escrita para que vocês se tornem os candidatos de nível avançado,
tá? Que consigam concorrer efetivamente às vagas e sejam efetivamente nomeados no concurso que vocês realizarem, tá? Fechando parênteses, vamos adiante. Agora eu vou abrir para vocês o conteúdo das mais, tá? Vou abrir para vocês o direito administrativo e a administração financeira e orçamentária, todas as bancas da área de controle no período de 2014 a 2024. Pessoal, direito administrativo é das matérias mais importantes, como vimos, na área de controle. E em primeiríssimo lugar, vejam, representando 29% das questões, está o conteúdo de licitações e contratos. Lívia, qual conteúdo? 14133, tá? Para essa análise eu trouxe apenas a 14133, porque, Lívia, ela condensou, né, basicamente todas as outras normas que a gente tinha ali, da 866, do pregão e tudo mais, né? Ela condensou nessa norma só, na nova lei de licitações e contratos. A antiga lei de licitações, a 8666, ela foi revogada, né, no final do ano passado, final de dezembro de 2023, ela já não vale mais. Obviamente que as contratações realizadas até aquele período continuam vigendo até o prazo da contratação, mas não há mais possibilidade da administração pública contratar como fundamento na 8666. Tá? Apenas com fundamento, contratações daquele período em diante, apenas com fundamento na 14133. É uma matéria extremamente importante, tá? Ainda que essa lei seja super recente, já são 3 anos, né? Gente, o tempo passa rápido demais, né? Já são 3 anos na nova lei de licitações e tem muitas questões no período de 2021 para cá, da nova lei de licitações. Ela continua sendo o conteúdo mais importante do direito administrativo e muito importante também nas questões discursivas. Então, anotem isso. É um conteúdo importante para as objetivas e para as discursivas. Outro conteúdo extremamente importante do direito administrativo, controle da administração pública. Muitas vezes esse conteúdo ele pode estar embutido no conteúdo programático do direito administrativo ou pode estar como uma matéria isolada, tá? Isso também que justifica esse conteúdo ter esse elevado número de questões. Terceiro conteúdo, organização administrativa. Próximo, improbidade administrativa, a Lei 8429, que é importante a gente dizer que em outubro de 21 ela passou por uma reforma gigantesca, né? Basicamente se tornou uma nova lei, porque o seu texto foi todo alterado. Então, é uma questão que vem sendo cobrada reiteradamente, porque basicamente o seu conteúdo é todo novo, tá? E ato administrativo. Então, vejam, são 5 conteúdos do direito administrativo que representam nada mais, nada menos do que 71% do total das questões de direito administrativo da área de controle no período de 10 anos. Extremamente importante. E quando eu olhei para essa informação, eu falei, cara, assim, você tá vendo, tá explicado por que é. Tá explicado por que isso aí é tão importante, tá explicado por que isso aí é objeto discursiva. Por quê? Isso é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é, né, o auditor da área de auditoria governamental, o trabalho dele é justamente verificar as contratações que são realizadas pelos demais gestores públicos. Eu, da área de correição, quando eu estou num processo administrativo disciplinar, investigando os atos de um gestor que fez uma contratação, que muitas vezes pode ter acontecido ilícito naquela contratação, o que eu estou verificando se não a burla às regras da nova lei de licitações e contratos ou da lei das normas de licitações e contratos? É exatamente o que nós fazemos no nosso dia a dia, entende? A improbidade administrativa, nos nossos processos também disciplinares, o que é que nós fazemos? Verificamos casos de improbidade administrativa. Verificamos a regularidade, a legalidade, a conveniência dos atos administrativos quando eles ultrapassam, né, as situações de conveniência e oportunidade e acabam gerando situações ilícitas, antieconômicas. Esse é o nosso dia a dia de trabalho. Então, se você me perguntar, Lívia, quais são as suas atividades enquanto auditora de controle interno? É exatamente tem como fundamento exato esses conteúdos. Então, veja, por isso que esses conteúdos são tão importantes na prova objetiva, por isso que eu falo que os conteúdos que estão ali não são aleatórios. Aliás, é importante a gente dizer que quando há uma comissão formada para a realização de um concurso público, essa comissão ela é formada por servidores do órgão.
E esses servidores do órgão, obviamente, eles estão discutindo com as autoridades máximas do órgão e eles estão sabendo e fazendo levantamentos das necessidades do órgão, das necessidades do dia a dia de trabalho. E quando eles discutem com a banca o que deve compor o conteúdo programático de um edital, eles sabem, eles colocam no conteúdo programático do edital aquelas formações que ele espera que o novo auditor tenha. E um novo auditor, ele precisa necessariamente conhecer das normas de licitações de contratos, ele precisa saber do controle da administração pública, ele precisa saber de improbidade administrativa, de organização administrativa, porque nós fiscalizamos entidades da administração indireta, das mais variadas. Por que nós fiscalizamos, auditamos os órgãos da administração direta? Precisamos saber qual que é o modus operandi, quais que são os regramentos de cada uma desses órgãos e entidades. Então, por isso, esses conteúdos são tão relevantes, tá? Os demais conteúdos do direito administrativo são muito relevantes também, mas, obviamente, esses se destacam. É muito importante que vocês se atentem para eles e que, quando estiverem estudando esses conteúdos, procurem ter a visão de como isso poderia ser cobrado numa questão discursiva. Eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos, inclusive, as propostas de discursivas já com base nos temas, já com base nos assuntos. Eles vão vencendo os assuntos, aqueles assuntos que eu sei que são objetos de discursiva. Eu já vou encaminhando para ele propostas de discursivas para que eles não percam o timing do estudo. Então, naquele momento que ele estudou, naquele momento que ele está ali se debruçando sobre aquele tema, ele consegue perceber muito claramente possíveis propostas, possíveis situações, possíveis casos concretos que poderiam ser abordados numa discursiva. E não tem momento melhor do que esse para que ele já esboce ali uma discursiva, tá? Então, fiquem muito atentos com relação a isso. Outra matéria, as mais, administração financeira e orçamentária. E, gente, olha o destaque, né? E, gente, assim, é surreal, porque é a real, né? Você vê como é importante a gente trabalhar com dados. Por isso que eu falo, esse é o guia definitivo da preparação para a área de controle, porque eu trouxe aqui para vocês as mais da área de controle e debulhei, né, o conteúdo para que vocês tenham muito claramente aqueles conteúdos que são de altíssima relevância na área de controle. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos conteúdos mais importantes da área de controle junto com as licitações e contratos. Vejam, gente, dados, né? Contra dados não há argumentos. Né? E olha a expressividade que tem a Lei de Responsabilidade Fiscal no conteúdo de administração financeira e orçamentária. 26%, e olha que não é pouco conteúdo, a administração financeira e orçamentária é um conteúdo gigantesco. Mas veja, olha a significância que tem a LRF no conteúdo de administração financeira e orçamentária. 26% das questões de AFO são sobre a LRF. Obviamente que dentro da LRF tem diversos conteúdos, mas é extremamente importante que você domine a Lei de Responsabilidade Fiscal. E se você, inclusive, quer saber como estudar da melhor forma a Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma ágil, de forma certeira, sabendo exatamente como a banca cobra, como as bancas cobram, como você destaca isso, né? Você vem fazer parte do D7 de 7, porque eu trabalho intensamente com os meus alunos o aprendizado do estudo das normas, tá? Vocês viram aí que nós estamos falando de duas grandes normas, né? Estamos falando da Lei de Licitações e Contratos, que é uma norma, que é uma lei, e estamos falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, né? Então, são duas leis extremamente importantes que você precisa encarar. Você precisa encarar. E, obviamente, se você tem o caminho das pedras, se você tem o entendimento, se você tem a orientação sobre como estudar essas duas normas da melhor forma, e você sai na frente, obviamente, tá? Na sequência, outra lei, a Lei 4.320, a LRF 4.320, são as normas mais importantes da administração financeira e orçamentária. Na sequência, orçamento na Constituição Federal, artigos 165 a 169. Se a gente quiser estender um pouco mais para entrar nas finanças públicas, artigos 163 a 169. Necessariamente você precisa dominar os artigos 163 ao artigo 169 da Constituição Federal, principalmente porque da parte desses artigos, o próprio artigo 163, 164 passou por emendamento recentemente, então são artigos da Constituição Federal que passou por diversas emendas constitucionais de 2019 para
para cá, de 2015, inclusive, né, com a entrada das emendas individuais impositivas no texto da Constituição. Então, de 2015 para cá, nós tivemos basicamente um giro absurdo na parte dos orçamentos ali do texto da Constituição Federal, que claramente é muito cobrado em prova, todas essas alterações, todas essas mudanças no texto constitucional na parte orçamentária é muito cobrado em prova, não à toa aí representa 11% das questões de prova, tá? Na sequência temos ali a classificação da receita, a classificação da despesa, bastante colado, né? Tem o mesmo percentual, diferença de 3 questões, e por fim, a matéria de princípios. Então, são 6 conteúdos, sendo deles 3 normas, né? 3 deles são normas, representam 72% das questões da administração financeira e orçamentária, sendo que 3 deles estão em manuais institucionais. Então, se você sabe como estudar essa matéria, você domina todas as questões de administração financeira e orçamentária da sua prova, e não só as questões objetivas, como as questões discursivas, porque assim como o direito administrativo é fonte das questões discursivas, também LRF 4.320, classificação das despesas, PPA, LDO, LOA, princípios orçamentários, também são fontes de questões discursivas em sua grande maioria dos concursos, tá? Na sequência temos ali diversos assuntos também importantes, como créditos adicionais, restas a pagar, estágios da despesa, estágios da receita, tá? Evolução conceitual do orçamento público como orçamento e programa, mas vejam, muito mais picadinhos, né? Muito mais picadinhos. O grosso mesmo da administração financeira e orçamentária está naqueles 6 assuntos ali e que você precisa saber como estudar. Para que você faça esse estudo de forma consolidada, para que você tenha um entendimento dessa matéria de forma consolidada e tenha a capacidade de não só acertar as questões objetivas, como escrever muito bem um texto discursivo, tá? Uma escrita. Lívia, como montar essas matérias no meu ciclo de estudos, considerando aquelas matérias que estão presentes em 100% dos editais da área de controle e aquelas matérias que são as mais importantes em termos de questão, em termos de extensão e complexidade? Esse seria o ciclo de estudos perfeito para você iniciar a preparação para a área de controle e ainda que, já mencionar aqui para vocês, ainda que vocês já tenham iniciada a preparação para a área de controle, já feito algumas provas da área de controle, necessariamente você precisa verificar como está o seu desempenho nessas questões que estão no ciclo de estudos. Então, veja, é um ciclo de estudos que é necessário, ele é o ciclo de estudos para quem está começando a estudar para a área de controle, mas ainda assim, você que já estudou para a área de controle, que vem no momento, numa pegada de revisão nesse momento, você precisa voltar nessas matérias e se certificar de que você está com um bom desempenho na língua portuguesa, no direito administrativo, no direito constitucional, na administração geral e pública, AFO, contabilidade pública, auditoria governamental, controle interno e externo. Então, gente, nós temos aí 2 situações de matérias, tá? Aquelas matérias que estão presentes em 100% dos editais da área de controle, língua portuguesa, administrativo, constitucional, AFA, auditoria governamental, controle interno e externo. Em 100% dos editais da área de controle, temos essas matérias. E temos as outras matérias, as outras 3 matérias que se destacam em todas as bancas, FCC, FGV e SEBRASP, pelo número de questões, que é administração geral e pública, contabilidade pública contabilidade pública, administração geral e pública, contabilidade, exatamente. Administração geral e pública e contabilidade pública, tá? São matérias que se destacam e o direito constitucional. Desculpa, o direito constitucional também está presente em 100%, tá? Porque ele entrou no rol daquelas que estão em 100% dos editais. Mas administração geral e pública e contabilidade pública são as 2 matérias que, embora possam não estar em 100% dos editais, quando elas estão com um número de questões muito expressivo, tá? Então, esse é o ciclo de estudos ideal para você começar a se preparar para a área de controle ou para que você revise e se certifique de que você está muito bem nessas matérias. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, com relação
ao estudo propriamente dito, tá? Vocês viram aí que eu dividi basicamente o ciclo em AB, com 4 matérias diferentes em cada dia. No A você tem 4 matérias diferentes, no B, que seria dia 2 ali, você tem mais 4 matérias diferentes, então em tese você está trabalhando com 8 matérias por vez, e eu coloquei ali uma sugestão de 60 minutos por matéria. Lívia, preciso fazer dessa forma? Não necessariamente. Se você não tem de jeito nenhum 4 horas no seu dia para você estudar, você reduz essas matérias, seja para 6 e trabalha com 3 horas, seja para 2 e trabalha com 2 horas, mas você necessariamente tem que incluir essas matérias nessa fila, nessa ordem. Essas matérias que estão no quadro, você precisa necessariamente começar a estudar por elas, tá? Se você já estudou elas, você se certifica de como está o seu desempenho nessas matérias e você então parte para as demais disciplinas. E Lívia, com relação à carga horária, essa carga horária sugerida de 60 minutos por disciplina não significa dizer que você precisa ter 4 horas seguidas no seu dia para fazer esse estudo. Você pode, por exemplo, fazer, Lívia, eu vou fazer 60 minutos na minha hora do almoço e vou fazer mais 3 horas à noite, porque eu trabalho o dia inteiro. Ou eu vou acordar um pouco mais cedo, vou fazer 60 minutos logo que eu acordo, faço 60 minutos na hora do almoço e mais 2 horas à noite. Ou então não, vou fazer só 2 horas todos os dias, mas eu garanto que eu faço 2 horas todos os dias à noite ou logo pela manhã cedo. Então você vai trabalhar com 4 matérias por vez, 2 horas por dia, tá? Mas, gente, garanta que você está estudando com uma certa regularidade, garanta que você está estudando com um número menor de disciplinas, quanto menor for o seu tempo disponível, para que você não fique com esse conteúdo picado e o contato picado com cada uma das matérias, porque se você tem apenas 2 horas de estudos disponível no seu dia e você já acrescenta 8 matérias no seu ciclo, essas matérias elas vão ficar tão distantes, vai ficar tão distante o seu contato com o próximo dia da matéria, que você não vai conseguir assimilar as coisas muito bem, entende? Então, quanto menor a sua carga horária, menor o número de matérias trabalhadas. Se você tem uma carga horária maior, você consegue trabalhar com o número de matérias maior. E você vai sentindo como você funciona. Se você funciona bem com 4 matérias por vez, 2 hoje, 2 amanhã, você vai sentindo. O importante é que você seja regular no seu estudo, que você coloque o momento de você fazer as revisões, como um momento sugerido ali, o dia 7, momento de você treinar suas discursivas daqueles pontos que você já passou e momento de você seguir regularmente com constância, o seu estudo. É mais importante que você seja regular do que você tente colocar diversas matérias em um determinado dia e que você simplesmente não consiga cumprir aquilo ali e que você estude um dia, 2 dias, passe uma semana sem estudar porque você ficou estafado com aquela extensão de matérias ou de carga horária que você colocou num dia numa situação que não era possível. Então é bom que a gente seja realista diante do nosso contexto, encaixe realmente esse programa, encaixe realmente a preparação de vocês como um compromisso diário que você tem, ainda que seja de 2 horas por dia, tá? Na sequência, Lívia, quais as matérias que eu devo acrescentar no meu ciclo de estudos? A contabilidade geral, a economia micro e macro, a economia do setor público, finanças públicas, análise de dados, estatística, matemática financeira, raciocínio lógico e língua inglesa, tá? É importante a gente falar um ponto. Se você é da formação de administração e vai concorrer aos cargos de administrador, obviamente você sabe que você tem que pesar a mão naquelas matérias da administração. Então você sabe que nos conhecimentos específicos estarão as matérias mais relevantes da administração. Se você é contador e vai fazer concorrer a um cargo específico de contador da área de controle, você sabe que na parte específica, além da contabilidade geral, da contabilidade pública, você vai ter a contabilidade de custos, você vai ter análise das demonstrações contábeis. Então, se vocês têm essas formações específicas, vocês naturalmente sabem quais são aquelas matérias mais relevantes dos conhecimentos específicos de vocês. Por exemplo, eu sou economista. Eu sei que se eu fosse concorrer a um cargo de economista, especificamente no órgão de controle, além de microeconomia, macroeconomia, economia do setor público, eu teria que estudar a economia brasileira, muito possivelmente econometria, finanças públicas e todos aqueles conteúdos mais relevantes no meu curso de economia.
Se você é específico da área de tecnologia da informação, você sabe naturalmente que nos conhecimentos específicos pode ter banco de dados, segurança da informação, infraestrutura, desenvolvimento de sistemas. Então, vocês sabem, se vocês são de áreas específicas, vocês sabem que além dessas matérias, vocês terão as matérias dos específicos que vocês também precisam agregar no seu planejamento de estudos em algum momento. Se você não tem nenhuma dessas formações específicas e você sabe que o concurso que você vai fazer é para a formação geral, as matérias do que está no quadro e as matérias que estão aqui embaixo, elas são também importantes, tá? Só que mais ainda as matérias que estão no quadro, porque basicamente se concentram ali as matérias da área geral, da área de auditoria governamental, que não exige formação específica. E sabemos que a análise de dados, como vimos, é uma matéria importante, é uma tendência, ainda que tenha um percentual baixo para todos os cargos e formações. E estatística, matemática financeira e raciocínio lógico, ainda que tenha também um número reduzido de questões, podem estar presentes no seu edital. Obviamente, é prioridade? Não é prioridade. Tá? É muito importante que vocês entendam o que é prioridade e o que não é prioridade, para que vocês façam o estudo mais assertivo possível, tá? O conteúdo de licitações e contratos está dentro do direito administrativo. Aqui temos o mapa da área de controle, além daqueles 41 concursos que tivemos ali, nos últimos 10 anos, nós temos a previsão de no próximo biênio, ou seja, nos próximos 2 anos, acontecerem novos 17 concursos da área de controle, sendo 2 deles os concursos chaves da área de controle, que é o concurso do Tribunal de Contas da União e o concurso da Controladoria Geral da União, que é importante que se diga, já apresentei em outro vídeo aqui no canal. São concursos com elevadas remunerações, em geral tem um número muito grande de vagas e de candidatos chamados ao longo da vigência do concurso, e é para qualquer área de formação. Então, se você não tem aquela formação da contabilidade, administração, direito, economia, tecnologia da informação e engenharia, que em geral são as formações específicas dos tribunais de contas estaduais, você tem condição de concorrer e se preparar neste momento, tá? Gravem bem isso que eu estou falando. Neste momento, vocês têm condição de começar a preparação de vocês para o Tribunal de Contas da União e para a Controladoria Geral da União. Tá? É qualquer área de formação. Não sabemos quando essa prova acontecerá, mas sabemos que ela acontecerá. E sabemos que são concursos de alto nível e que você precisa ter uma boa bagagem, tá? O entendimento dessas matérias muito bem consolidado, tá? Além dentre esses 17 concursos, temos 2 com inscrições abertas. CGM Vitória, que é a Controladoria Geral do Município de Vitória. Quem realizará esse concurso é a Banca FGV, com inscrições até 5 de agosto. Provas 13 de outubro, são 20 vagas para analista, 10 para discursiva, tem 10 para auditor, tem discursiva e tem análise de dados para todos os cargos. E o TCE Acre, quem realizará esse concurso é a Sebrasp, inscrições até 9 de julho, portanto já. Provas 1º de setembro para analista, 13 de outubro para auditor, tem discursiva para auditor em um período posterior. Então, vagas para analista e auditor, tem discursiva para analista e auditor, tem discursiva para auditor e tem informática para todos os cargos, tá? Então, dentre esses 17 previstos, são aqueles que já têm inscrições abertas. TCE Paraná já está para acontecer e o TCE Acre também, né? Todos 2 já com provas marcadas, inscrições já encerradas. Então, gente, se preparem, né? A área de controle, vocês pensam que não, podem pensar que não, mas é uma área muito próspera. Próspera em termos de números de concursos realizados pelo país inteiro, em termos de vagas, em termos de candidatos chamados e nomeados ao longo da vigência do concurso e em termos de remuneração. Outra coisa, não subestimem o valor que está no edital. Nunca é o valor que está no edital. Isso vale tanto para a área de controle quanto para a área fiscal, tá? O valor que está no edital é, vamos dizer, simbólico praticamente, porque vocês têm diversos outros benefícios que somam em muito o valor que está no edital. Então, nunca, isoladamente, escolham um concurso pela remuneração que é apresentada no edital. Tá? Se você tem condição de se preparar para aquele concurso, se ele está dentro da sua expectativa de lotação, faz aquele concurso. Se ele está na sua formação, se inscreve e faz aquele concurso, tá? Se prepara, se testa
Estuda com afinco, estuda com direcionamento, estuda com intencionalidade e estuda com assertividade, tá? Toda essa análise que eu trouxe aqui para vocês facilita demais o processo de preparação para vocês, clareia muito o entendimento do que é relevante na área de controle. Isso é válido, obviamente, para todos os concursos da área de controle. Vejam, eu analisei 41 editais da área de controle dos últimos 10 anos. Tá? Então, essa é uma análise baseada em dados. Sabemos a importância da análise de dados para nossas tomadas de decisões, para o gerenciamento das nossas ações, da nossa vida. Portanto, levem em bastante consideração tudo que foi dito aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês façam uma excelente preparação. Querendo fazer uma preparação melhor ainda, não deixem de fazer parte da mentoria do D7 de 7. Formação de auditores, vocês serão formados realmente grandes auditores, não só em realizar uma boa prova objetiva, mas principalmente uma boa prova discursiva e, por fim, em ser grandes servidores, grandes auditores, cientes da sua responsabilidade, cientes da complexidade do cargo, para que você faça e exerça uma excelente atribuição no serviço público. Tá bom? Faça assim como a Renatinha, aluna aprovada no IPEA em um prazo curtíssimo de tempo, uma aluna engenheira que nunca tinha estudado para concurso público na vida, começou a estudar sem zero entendimento dos direitos, direito administrativo, direito constitucional. E em 10 meses passou para o cargo de analista do IPEA, remuneração de R$22 mil, aluna do plano de 32 semanas semanais, fez uma preparação brilhante. Então, se você quer fazer uma preparação brilhante como a Renatinha e se tornar auditor ainda muito em breve, você aponta o seu celular para o QR Code e vem fazer um acompanhamento completo e acelerar a sua aprovação. Escolha planos de 8, 16 ou 32 semanas com encontros quinzenais ou semanais. Clica lá no QR Code, fala com a Luísa vai te atender muito bem, vai te explicar como funciona, para que você tenha um acompanhamento personalizado, completo e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, tá? Eu espero que vocês tenham uma excelente preparação, que tenham apresentado esse guia, essa orientação. Realmente é um quadro, é um cenário muito rico de informações do que você pode esperar da sua prova, da sua próxima prova de controle, baseado em todo o histórico recente dos 10 últimos anos de concursos de tribunais de contas da União, da Controladoria Geral da União, tribunais de contas dos estados, dos municípios, controladorias gerais dos estados, dos municípios. Então, utilizei uma amostra bem rica das maiores bancas a realizar concurso da área de controle, e essas informações são muito úteis na preparação de vocês. Eu espero que vocês façam um excelente proveito de tudo que foi dito aqui, façam uma excelente preparação e, querendo fazer uma preparação, obviamente, muito melhor, muito mais acelerada, eficiente, organizada, com direcionamento, comigo te mostrando exatamente o que vai cair na sua prova. Você vem fazer parte da mentoria do D7 de 7, tá bom, gente? Mantenham-se confiantes, façam excelente preparação e eu espero tê-los futuramente como meus colegas da área de controle, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de deixar um like aqui no vídeo, comentar aqui embaixo o que você acha, fazer a sua pergunta. Vai ser um prazer sempre conversar aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.